Olá, eu sou a Maria Tomasi do Grupo Desenvolver e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre avaliação por competências. É comum quando as pessoas falam que fazem seleção abordarem a seleção no seguinte aspecto: eu tenho feeling para selecionar. E eu sempre questiono essa frase, né? Como assim eu tenho feeling? Qual que é a tradução de feeling? Feeling nada mais é do que sentimento. E se você fizer a tua seleção com base em sentimentos, lógico que você vai contaminar com os teus sentimentos essa avaliação. Então tem muitas pessoas que acabam selecionando e nem percebem o quanto que os seus valores, as suas experiências acabam interferindo na forma de fazer seleção. Por exemplo, eu já tive situações em que eu estava conduzindo um processo seletivo e o gestor não quis o candidato, né, que estava participando do processo, porque ele tinha a voz parecida com alguém que ele não gostava ou com um ex-funcionário dele, enfim, que teve uma experiência negativa e por isso ele não queria contratar. Eu estou falando de uma coisa muito fácil de ser percebida, né, que é o tom de voz. Mas tem várias outras questões que a gente nem percebe, né, que está contaminando o nosso olhar com relação ao candidato. Eu brinco, né, que às vezes pode ser que a candidata ou o candidato lembre um ex-namorado seu que lá no passado fez te traiu ou não quis namorar com você, enfim. E aí isso já passou 10 anos e você nem lembra mais daquela namorada ou daquele namorado. Só que a experiência ficou ali registrada e sem você perceber, você não gosta da pessoa e não sabe porque você não gostou. Enfim, né, todo mundo já sabe que o ser humano ele é muito complexo. E é por isso que a gente necessita ter ferramentas que diminuam essa subjetividade sobre pelo menos, né, mais especificamente na avaliação de candidatos no processo seletivo. E uma ferramenta que eu gosto muito, a gente tem várias outras, mas uma que eu gosto bastante é a avaliação por competências. O que é a avaliação por competências? Hoje é muito comum no mercado se falar, né, de treinamento por competências, a remuneração por competências, a avaliação por competências. Então, a avaliação por competências, ela não é nada novo, embora no Brasil tenha aí um pouco mais de 10 anos, mas ela é da década de 70, quando David McClelland, que é psicólogo e era professor de Harvard, ele começou a questionar a utilização principalmente dos testes de QI e alguns testes psicométricos. E o que ele percebia durante o processo de avaliação? Que às vezes o candidato ele saía-se muito bem num teste de QI, por exemplo, e aí quando era contratado ele não entregava os resultados de acordo com o resultado do teste. Então, por exemplo, se nós tivéssemos 2 candidatos participando de um processo seletivo, um ficou com QI 90 e o outro ficou com QI 60. Você contrata os dois e de repente o QI 60 vai entregar mais do que o QI 90. E isso para ele era uma contradição, porque era se usado na época os testes psicométricos para fazer esse processo seletivo. Então a partir daí ele definiu, né, criou uma técnica, uma teoria, que é a avaliação por competências, que se baseia no passado do indivíduo. Então, a pergunta é feita sempre para buscar evidências no passado do indivíduo, para identificar se há recursos internos naquele candidato que corresponde aos recursos que ele vai precisar usar ao ocupar a vaga. Então, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que consiga administrar bem conflitos. Isso é uma competência, né? Gestão de conflitos. Então, no momento da seleção, eu vou fazer essa pergunta para ele. Cite uma situação em que você já viveu que você teve que gerenciar conflitos.
Como foi isso? Me conta. Então eu vou explorar essa situação para ver como ele fez isso no passado, e uma vez que ele fez isso bem feito, ele me mostra todos os fundamentos, né, de como ele fez isso, é muito mais fácil de eu acreditar que ao contratá-lo e ele tendo que passar por uma situação dessa, ele vai ter sucesso. Então, segundo David McClelland, a avaliação por competências, ela consegue predizer com muito mais qualidade o comportamento futuro do indivíduo. É isso. Hoje nós vamos ficando por aqui. Eu vou gravar com mais frequência vídeos relacionados à avaliação de pessoas, à área de recursos humanos como um todo. E se você quer saber mais, se você quer ter mais técnica e menos feeling no processo seletivo, faça um dos nossos cursos, né? Agora em janeiro nós vamos ter o curso de analista de seleção, e dentro do analista de seleção nós temos seleção de pessoal, seleção por competências, grafologia aplicada à seleção e dinâmica de grupo aplicada à seleção. É uma ótima oportunidade de você obter mais técnica e fugir um pouco, né, dessa história do feeling. O nosso site está aqui embaixo, www.grupodesenvolver.com.br, e assine o nosso canal, né? Nos acompanhe e você terá aí cada vez mais conhecimento para fazer um processo seletivo com qualidade. É isso.